No episódio de hoje, eu vou te explicar por que você deveria estar prestando muita atenção no processo de entrada do seu cliente na sua empresa, ou o que o pessoal gosta de chamar aí processo de onboarding. Se você não sabe o que é processo de onboarding, fica nesse vídeo que eu vou te explicar. Então vamos lá, primeiro de tudo vamos entender o que é o processo de onboarding, ou aportuguesei para ficar um pouco mais fácil, processo de entrada do cliente, né? A entrada do cliente dentro da sua empresa, dentro do seu processo, enfim. O que é esse processo de onboarding, né? O processo de onboarding é a fase que inicia a partir do momento que o cliente diz que vai fechar com você. Então, é a parte da contratação até o início do projeto. Então, eu chamo que a fase de onboarding é a partir do cliente falou assim, vou fechar com você. A partir, quando ele diz isso, eu inicio o processo de onboarding, eu ativo lá a minha checklist de onboarding que eu tenho no meu sistema, e aí eu começo o passo a passo do processo de onboarding, tá? Então, o processo de onboarding é essa fase da contratação até o início do projeto. E por que você deveria se preocupar tanto com essa fase? Por que você deveria não fazer essa fase de qualquer jeito, né? Porque eu sei que tem muita gente que... Bom, não tenho nada contra o processo de cada um, mas eu acho que quanto melhor a gente atende o nosso cliente, melhor a impressão a gente deixa e melhor indicação ele faz da gente, né? Porque, enfim, é tudo muito inconsciente também, pequenos detalhes, pequenas coisas que a gente faz que no final faz muita diferença. Então, eu enxergo o processo de onboarding como um processo onde ele vai definir como que vai ser o andamento de todo o projeto até o final. Por quê? Vai ser uma primeira impressão, fora a parte da venda, que eu vou deixar no meu cliente, porque é o primeiro contato que ele vai ter de fato de como que funcionam as coisas dentro da minha empresa. Porque até o processo da venda, eu estou apresentando a proposta, estou explicando algumas coisas, mas o cliente ainda não teve contato de fato com a minha forma de trabalho, com a forma como eu faço as coisas mesmo. Então, o processo de onboarding é o primeiro contato que ele vai ter. Se você faz esse processo de uma maneira desorganizada, desleixada e de qualquer jeito, o seu cliente já vai ter uma má impressão, ele já vai ficar meio, acho que já pensou se tá assim no início e como é que vai ser no projeto. Então, eu gosto de tomar muito cuidado com essa parte exatamente por isso. E tem uma outra coisa que eu acho que vale muito a pena a gente pensar aqui, a gente tomar cuidado com essa parte do processo de entrada, que é uma coisa chamada Buyer's Remorse. Em inglês, é como se fosse remorso pós-compra, né? Um remorso que um cliente tem após ele fazer uma compra. Presta atenção quando você vai fazer uma compra online. Uma compra, não precisa nem ser online, pode ser presencial também, mas é uma compra de algo muito caro, assim, de um valor muito grande, um preço muito grande. E vamos supor que eu vou dar um exemplo de que você vai comprar um notebook de R$6.000. Você vai ter que pegar esse dinheiro, vai ter que tirar esse dinheiro da sua conta e fazer esse pagamento, comprar essa coisa. Até a gente fazer a compra, a gente tá ali, né? Nossa, eu vou comprar meu computador e tal, não sei o quê. Aí depois que a gente passa o cartão, que a gente faz a compra, vem uma coisa dentro da gente que a gente fica assim, ai meu Deus, passei o cartão, ai meu Deus, comprei, ai meu Deus. Aí você fica, ai, será que eu deveria ter feito isso? Não. Isso é o sentimento de remorso pós-compra. Isso não quer dizer que você vai cancelar a compra, mas é uma coisa que você sente e não é uma emoção positiva, é uma emoção negativa. Então, o processo de entrada bem feito minimiza essa emoção negativa que o seu cliente tem após ele fazer um pagamento muito grande para você, tá? Porque ele fica com aquela sensação, ai cara, fiz um investimento aqui, a coisa meio incerta, né? Porque, enfim, não sabe como é que vai ficar o resultado, sempre tem aquele medo de, ai, será que eu vou gostar? Será que eu vou aprovar? Não sei o quê. Então, quando você faz um processo de entrada, um processo de onboarding bem feito, o cliente ele também dá uma certa tranquilizada. Isso quer dizer que ele não vai sentir isso? Não, ele vai sentir isso, provavelmente, principalmente se o seu valor for um valor muito alto. Mas você vai conseguir deixar ele um pouquinho mais calmo, mais tranquilo, porque você consegue passar uma confiança de que você sabe o que você está fazendo. Então vamos lá, quais são as coisas que não podem faltar num processo de onboarding para que o seu cliente ele se sinta um pouco mais tranquilo, ele perceba que o processo é um processo organizado, que você é uma pessoa que é profissional, que se você está fazendo isso no início, imagine como vai ser no projeto e tudo mais. O que é que geralmente eu coloco, e aqui eu tô falando, gente,
do meu método de entrada, tá? Se você pesquisar na internet aí, você vai encontrar várias pessoas que fazem de vários jeitos. O que eu tô falando aqui é o que eu ensino no meu curso e é o que eu aplico com os meus clientes, que eu vejo que dá resultado. Sinta-se à vontade para fazer modificações, caso você queira tirar ou colocar alguma coisa, mas tenha em mente que cada coisa tá ali por um motivo. E se você tirar ou colocar, tem que pelo menos substituir ou tenta entender o que é que tá por trás daquela coisa que foi colocada ali, para ver se realmente vale a pena tirar. Então vamos lá, o primeiro item que eu coloco no meu processo de entrada, que não pode faltar e que eu já ensinei a fazer aqui no canal, é um formulário de cadastro. Por quê? Um formulário de cadastro te economiza tempo, te economiza ficar retornando para o cliente pedindo coisa que está faltando, algum documento, alguma coisa. O que você faz? Você faz um formulário de cadastro completo, vê o vídeo que eu deixei aqui no canal, vou ver se eu consigo deixar o card aqui, porque lá eu coloco uma lógica condicional que, dependendo do que o cliente responde, você consegue coletar ou não uma informação. Por exemplo, se o cliente é empresa, ele vai querer nota fiscal? Sim ou não? Aí, dependendo do que ele responde lá, ele vai abrir campos para o cliente colocar essas informações. E se você fizer isso de forma manual, ficar mandando pelo WhatsApp, além de ser informal, além do WhatsApp não ser lugar de fazer esse tipo de transação, você pode ainda esquecer de pedir alguma coisa e ficar gerando um transtorno para o cliente, tendo que ir toda hora lá perguntar para o cliente: ah, você vai querer nota fiscal? Ah, beleza, então eu vou precisar dos dados da tua empresa. Peraí que eu vou pegar aqui o que eu preciso. Aí vai lá, cola, aí o cliente tem que copiar, responder, colar, não sei o quê. Aí fica essa confusão, esse atraso, aí às vezes o cliente se passa porque a mensagem tá lá no WhatsApp, e ele vai fazer outra coisa, responder outra pessoa que apareceu ali, e aí ele esquece de mandar. Sendo que se você mandar um link do Google Forms, não precisa nem ser um formulário super elaborado, você manda o Google Forms para ele clica lá, ele vai cair no navegador do celular e ele vai sair dali quando ele terminar de fazer. Ele vai colocar as coisas lá, vai preencher logo e falar: não, deixa eu enviar logo isso aqui. E se ele esquecer, você faz o follow-up. Mas perceba que a mensagem que você passa enviando um formulário de cadastro é completamente diferente do que você ficar pedindo coisa pelo WhatsApp. A segunda coisa que não pode faltar no processo de onboarding é um contrato, né? O contrato com o cliente. Então, se você não faz contrato, possivelmente o formulário não vai ser útil para você, se você não quiser. Se eu fosse uma pessoa que não trabalhasse com contrato, apesar de eu nunca passar isso pela minha cabeça, mas enfim, eu gostaria de ter acesso aos dados do cliente, porque se precisar fazer alguma coisa, mandar um recibo, alguma coisa assim, eu já tenho isso em mãos, tá? Mas enfim, se você trabalha com contrato, ótimo, porque nesse formulário você vai colocar todos os dados que você precisa para fazer o contrato. O contrato é importante por quê? Porque o contrato ele vai passar mais profissionalismo para o cliente, então ele vai se sentir um pouco mais tranquilo, sabendo que você tem um contrato. Ele vai te olhar com outros olhos, com um olhar mais profissional, né? Principalmente se você estiver trabalhando com valores altos. Então você vai enviar esse contrato para o cliente através de uma plataforma digital, onde vai ter todos os lembretes direitinho, tudo bonitinho para ele assinar, para daí o cliente fazer o pagamento. E aí vamos para a terceira coisa que não pode faltar no processo de onboarding, que é um recibo ou a nota fiscal. Se o seu cliente marcou no formulário que ele quer fazer a nota fiscal, aí você já manda a nota fiscal na mesma hora. Pagou, já envia logo, porque precisa ser daquele mês corrente, não atrasa envio de nota fiscal. Mas se o seu cliente é pessoa física e marcou que não quer receber nota fiscal, não custa nada, não custa. Você deixa o template pronto, PDFzinho ali, estilo formulário, que você clica lá, coloca qual o valor, qual foi a data, e envia para o e-mail do cliente um recibozinho de pagamento. E aí é aqui que entra a questão que eu falei lá no início. São detalhes que você pode pensar assim: nossa, que besteira ficar mandando recibo, ninguém merece. Mas é uma coisa que o cliente percebe. Que o cliente percebe o cuidado, o cliente percebe, ele vê que você está preparado, fala: o cara me mandou um recibo, tudo. Cara, você pode pensar que a pessoa não percebe um negócio desse, mas a pessoa percebe. Observe você quando você é atendido numa loja que é tudo muito personalizado, que é tudo entregue com cuidado, que a pessoa coloca cheirinho nas coisas, que a pessoa faz essas coisinhas pequenas. Se você não nota, como é que seu cliente não vai notar um recibinho que você enviou? Ele vai perceber a sua organização. Então, se você acha que esse tipo de coisa é bobagem, talvez esse vídeo não seja para você. Então, convido você a retirar-se. Mas se você acha que vale a pena fazer esse investimento nessas coisas pequenas para o seu cliente, fica aqui que ainda tem mais umas coisas que eu vou falar.
A próxima coisa que você pode fazer e que eu recomendo de fato que você faça é o manual do cliente. O que é esse manual do cliente? Não é nada gigantesco, não é um arquivo de 50 páginas, é um arquivo de 5 a 10 páginas que você vai colocar dentro do manual algumas coisas que já estavam até na sua proposta. Então, como é o processo, como é que funciona o cronograma, não com datas, né? Porque fica um pouco complicado colocar datas, mas você pode colocar o que é feito na semana 1, o que é feito na semana 2, o que é feito na semana 3. E aí você vai mostrando para o cliente como é que funciona ali, porque ele pode esperar em cada semana, mesmo que não tenha as datas ali, porque você vai informar as datas depois. Você explica como é que é feito o feedback, coloca algumas perguntas frequentes que você já sabe que algumas pessoas sempre fazem para você, coloca horário de atendimento, coloca esse tipo de informação que sempre vai no manual do cliente. E aí você pega esse PDF, quando o cliente fizer o pagamento e você for enviar o recibo, você manda um e-mail de boas-vindas para o cliente com essas informações lá dentro. Você fala, ó, aqui no e-mail consta um PDF que é o manual do cliente, onde tem todas as informações e tal, junto com o recibo. Essa forma como você vai enviar vai depender do seu processo, mas eu tô te dando uma ideia aqui de como que você pode fazer. Se você não quiser ter esse trabalho de fazer um manual, de novo, né? Não faz, mas é aquilo que eu já falei com a questão do recibo. São detalhes que no final fazem a diferença. Você pode dizer assim, o cliente não vai nem ler esse manual, não vai nem abrir. Você não deveria fazer pensando nos clientes que não vão abrir. Você deveria fazer pensando nos clientes que vão abrir esse manual, que vão olhar o que é que tem lá dentro, que vão passar o olho. Você pode até fazer em formato de mobile, né? Porque a maioria das pessoas hoje abrem e-mail no celular. Você faz para encaixar direitinho na tela do celular, 16:9. E aí ele vai olhar ali rapidinho. Ele talvez não leia, mas ele vai ver, entendeu? Detalhes. Pensa assim, ó. O que uma loja física faz que a gente que trabalha no digital não consegue fazer? Como é que a gente pode reverter esses cuidados que as pessoas têm, como eu falei, colocar perfuminho, colocar papel personalizado? A gente não consegue fazer essas coisas porque a gente não envia nada pelo correio. Mas o que a gente pode fazer para simular esse cuidado com o cliente? É fazer essas coisinhas pequenas. O próximo item é boas-vindas, que eu falei que você pode mandar junto com o manual do cliente. Você manda um e-mailzinho, obrigada pela preferência, seja bem-vindo, alguma coisa assim, agradece, né, dá umas boas-vindas pro cliente ali, a entrada no processo, que a gente chama de processo de entrada, né, então você pode dar umas boas-vindas pra pessoa, e aí você manda junto o manual do cliente, como eu falei. Então não pode faltar no processo de entrada as boas-vindas ao cliente. Como você vai fazer essas boas-vindas, fica a seu critério. Se você vai mandar um áudio no WhatsApp, se você vai mandar por e-mail, não importa, mas tem que ter umas boas-vindas ali. Por último, que não pode faltar no seu processo de entrada, que é depois das boas-vindas, já tá tudo pago, tá tudo certo. O projeto não vai começar imediatamente, né? Vai ficar faltando uma semana, 2 semanas para começar. Ou se for um cliente que te contratou para daqui a um mês. Você precisa informar os próximos passos para esse cliente. Se for um cliente que o início é imediato, você vai informar qual é a próxima coisa que vocês vão fazer. Provavelmente vai ser o briefing. Se for um cliente que vai começar daqui a 2 semanas, você também vai informar que daqui a 2 semanas nós vamos iniciar o processo e que a próxima etapa é o envio do briefing e que, faltando X dias para começar o projeto, você vai enviar o formulário de briefing para a pessoa responder. Informa qual é o próximo passo. E se for uma pessoa que te contratou, que ela vai esperar 2 meses para ser atendido, você precisa mandar e-mail regularmente para essa pessoa. Por quê? Porque ela te pagou. Ela te pagou, eu geralmente cobro uma entrada, eu não cobro taxa de agendamento, eu cobro a entrada do projeto. E esse valor da entrada vai depender de quanto você cobra. Então, a pessoa te pagou, ela tirou o dinheiro dela, te deu e nada está acontecendo. Você precisa tranquilizar essa pessoa enquanto o processo não iniciou. E como é que você faz isso? Você faz isso mandando e-mails periódicos. Aí o que você pode fazer? Se for 60 dias, você escolhe mandar um e-mail a cada 15 dias ou uma mensagenzinha lá no WhatsApp falando para ela que tá perto, que vai começar tal dia, dando um sinal de vida aqui e ali para a pessoa saber que, ok, meu projeto não começou ainda, mas ela tá viva ali, ela tá fazendo as coisas ali. Enfim, não suma. No fim das contas, o que eu quero dizer é isso, não suma, né? Vai informando os próximos passos. E quando estiver chegando perto do início do projeto, você avisa que tá chegando perto.
e que vocês já vão começar o próximo passo, que é o briefing. Você deixa essas mensagens de e-mail, de WhatsApp, tudo já pré-escrita na sua basezinha lá de scripts de e-mail que você sempre manda para o cliente. Quando você precisar, você copia e cola, personaliza a mensagem e envia. Você não vai precisar ficar escrevendo tudo. Você nem deveria estar fazendo isso, né? Você deveria ter sua base de script tudo pronto lá. Mas se você não tem, começa a fazer. Vê quais são as mensagens que você sempre repete, já vai salvando lá, tá? E aí, por fim, é isso. Você vai enviar esses próximos passos, que também já ajuda com essa questão do gerenciamento de expectativa do cliente. Porque vocês sempre mandam mensagem para mim no Instagram. Ai, meu cliente é muito ansioso. Ai, meu cliente fica perguntando toda hora sobre o projeto, não sei o quê. Porque provavelmente você não está informando o seu cliente sobre o que está acontecendo no projeto. Porque se você informar, ele não vai ficar agoniado te perguntando coisas toda hora. Esse vídeo foi especificamente sobre o processo de entrada, o processo de onboarding, porque eu sei que muita gente não sabe o que é ou não faz direito. Então eu quis gravar esse vídeo para explicar para você como é que eu faço. Espero que tenha te ajudado. Se você gostou desse tema mais voltado para processos, essas coisas, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber. Deixa um like no vídeo também para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, porque sempre que eu liberar um novo vídeo, você vai receber uma notificação. E eu te vejo no próximo Dani Explica.